Vou conversar sobre esse caso com a mãe da Clarinha, a Simone Kelly Ferreira. Antes da gente conversar, eu vou te dar o abraço e o beijo que Vivi pediu. E te agradecer muito por estar aqui com a gente. Eu sei que é muito difícil para você, para o seu esposo, para a sua filha, que perderam a Clarinha de forma tão prematura, né? Injusta e violenta. Como é que a senhora se sente com essa notícia recente? Boa tarde, pessoal da Guararapes. Muito obrigado pelo apoio de vocês e para estar junto comigo nessa luta. E é um pouco aliviada que a família, eu como mãe, eu estou sentindo um pouco de alívio ainda, entendeu? Em relação a isso, que eu estou vendo que a justiça está sendo feita. E agradeço muito a doutor Sérgio Gonçalves, doutor Emanuel, que são os anjinhos de Clarinha aqui na Terra. Eu digo a eles. Quer respirar um pouco? Fique à vontade. Por eles nunca deixar eu desacreditar da justiça dos homens. Que eu confesso que eu estava desacreditada até de Deus. Mas eles sempre me dando força e dizendo que eu acreditasse na justiça dos homens. E eu agradeço a Deus por ter enviado ele na minha vida. O anjo de Clarinha, que é o doutor Sérgio Gonçalves, que se não fosse ele, seria mais um número, né, na estatística. E eu estou aqui até o fim com eles, em busca da justiça pela minha filha, que ela não merecia isso não. Simone estava aqui comigo falando sobre esse relacionamento, né, de cerca de 2 anos da Clarinha com o João Gabriel, o policial militar. Foram um pouco mais de 2 anos de um relacionamento que a mãe vivia apreensiva, mas a Clarinha, Vivi, ela escondia muita coisa, ela poupava, na verdade, dizer coisas que aconteciam para a mãe. Mas a mãe, né, sabe, sente tudo. A senhora previa que pudesse acontecer algo nesse sentido depois que ela falou para ele que estava grávida? Na realidade, assim, eu não, né? Minha irmã, que ela conversou com a minha irmã e minha irmã sempre deu conselho que deixasse para lá tudinho. Eu também cheguei a falar com ela para deixar para lá, que a gente queria cuidar de Aurora, que no caso ela morreu sem saber, né? Que era. A gente ia cuidar com despesa, com tudo, que ela deixasse para lá. Mas ela, por ser nova, uma menina assim, queria pelo menos que ele reconhecesse como pai, né? Ela não ia abrir a boca, que era o que ele temia, era abrir a boca para a família e para a mulher dele, que quando, eu quero deixar bem claro aqui, que quando eles começaram o relacionamento, minha filha e ele era solteiro. Ele era solteiro, porque o que mais eu estou vendo em gente que sem noção e não sabe da história e fica falando que era um caso extra dele. Não, ele veio assumir um relacionamento agora há pouco, depois que descobriu isso. É que ele veio jogar na rede social que ele casou, mas ele já vivia com Clarinha antes. Entendeu? Isso eu quero deixar bem claro em memória da minha filha. Porque minha filha não é mulher de rua nem nada não. Minha filha era uma menina de família, trabalhava, era formada e estava tentando seguir a vida dela e pediu para ele respeitar isso e ele não respeitou. Ele fez o que fez com a minha filha. Técnica em enfermagem, começando uma vida, né? Tudo para viver ainda. Já tinha acontecido uma ocasião em que ele havia tentado, né, atentar contra a vida da tua filha? Já teve o caso do açaí, né, que ele tinha colocado chumbinho, né, no açaí da minha filha. Ela até isso, ela me guardou disso, porque sabia como eu era. Ela sabia como eu era, que eu não ia deixar passar isso, né? Mas ela temia dele fazer alguma coisa comigo, que preferencialmente que ele tivesse feito comigo, não com ela, entendeu? E é um sentimento de saudade, é revolta, é tanta coisa misturada que eu não desejo mal, nem a meu inimigo passar pelo que a gente está passando. Como é que a família de vocês está vivendo agora? Vocês se mudaram rapidamente de lá, né? Por conta de toda a situação, até para se resguardar também. Como é que tem sido o dia a dia de vocês? O dia a dia é difícil. O dia a dia é que é pior. Eu acho que é os pertences dela, é as coisas dela que ficou, entendeu? É muito difícil, a gente não teve paradeiro ainda. A gente fica um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá.
Lá não, que para lá eu não quero voltar mais não. Acho que o que tinha de dar já deu ali, naquele lugar. Entendeu? Eu criei uma mágoa dali, daquele lugar. Entendeu? E nada, e tudo faz lembrar. Tudo, tanto do lado bom, que a gente conviveu com ela, como o lado pior que teve, né? Que foi a morte dela, que foi ali. Mas eu quero crer que Deus está no comando e pelo menos a justiça de Deus, a justiça dos homens está sendo feita. E agradeço muito a doutor Sérgio, doutor Emanuel, que são os anjos de Clarinha aqui na terra. Ô Simone, mesmo com ele preso, com o João Gabriel preso, vocês temem muito pela vida de vocês, pela vida da família, né, na verdade? Porque no dia você correu até a casa dele, em frente à casa dele, e recebeu uma ameaça. Como é que foi isso? Porque coração de mãe não se engana, né? E querendo ou não, eu sabia de boa parte, não sabia que ela estava sendo pressionada, mas ela estava, né, sendo pressionada, que ela me poupou disso. Pressionada para tirar o bebê? Para tirar o bebê, ela estava sendo pressionada e foi para você ver como é o instinto de mãe, né? Que na hora minha filha lá no chão, que quando o pai estava agarrado com ela lá no chão e que eu estava pedindo para o meu primo socorrer, que tinha acabado de chegar na hora, socorre, socorre, socorre. E o pai dela disse, fez assim, ó, com a mão e disse que ali ela descansou ali, entendeu? Foi que eu não pensei 5 segundos e subi para casa dele. Subi, cheguei lá, foi o padrasto dele que se apresentou como pai, que eu não conhecia, nem conheço o pai dele, e pedi a ele para que ele ligasse ou me desse um número para eu ligar. Foi quando ele também não tinha dito o motivo, só chorando, 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 que quando ele subiu, que a casa dele era no primeiro andar, que desceu, foi com ele na ligação. Aí eu disse, foi que houve, João, o que foi que houve, o que aconteceu com minha filha? Ele, o que foi? Ele dando um de doido, né, como diz a história. O que foi? Eu disse, mataram minha filha na frente da minha casa, isso não se faz não, eu quero justiça, isso não vai ficar assim não, foi o que eu disse. Ele fez, cuidado, viu, que a senhora está na frente da minha casa, foi o que ele falou. E eu estou falando aqui agora porque eu acho que para tirar um pouco esse peso que tem no meu coração, entendeu? E que agora foi comprovado que foi ele, entendeu? Então pronto, o que tiver de ser vai ser. E ele tem que responder pelo que ele fez. A crueldade, né? Simone, muito obrigada. Agradecer demais a tua disposição, disponibilidade em estar aqui conosco, tá? Confiar. Muito obrigada mesmo. E dizer que a gente continua aqui, Vivi, tá à tua disposição. Eu sigo aqui com Simone conversando mais com ela, só você nos acionar que a gente volta mais falando sobre esse novo momento, né? Dessa tragédia terrível que aconteceu em Jaboatão dos Guararapes. É com você.